Fala pessoal, boa noite a todos vocês que estão chegando aqui em mais uma live do Fala Veloso e uma noite especial, hein? Chegamos de novo, já estamos na semifinal do Paulistão, uma grande vitória hoje, lá em Barueri, contra o Capivariano, importante. O Palmeiras jogou bem, teve estreia, teve gol do Tigrinho que no último jogo contra o Guarani a bola não queria entrar, mas hoje a bola estava procurando o Tigrinho que fez dois. E aí o Palmeiras tem uma vitória importante, chega à semifinal e uma trajetória que a gente tem que destacar do Abel também. Uma trajetória espetacular. O cara está disputando o sexto Campeonato Paulista, chegou em 5 finais, já está na semifinal desse, pode chegar na sexta. 3 títulos, né? Conquistados, 2 ele perdeu e agora está na briga por mais um. É impressionante o que esse Abel faz à frente do Palmeiras, falando em Paulista, em Libertadores, enfim, né? O cara tem 10 títulos, o cara está marcado na história do clube e não tenho dúvida que o clube também marcou a vida do Abel, porque teve uma simbiose, eles se entenderam demais, né? Deu tudo certo. As coisas deu liga. Palmeiras e Abel deu liga e realmente a campanha é espetacular, muito boa. Palmeiras jogando uma partida que controlou o jogo. O Capivariano até teve um pouquinho de bola no final, no segundo tempo, mas o Palmeiras controlou o jogo, tem um time de muita qualidade hoje. E olha, até falei isso na transmissão, acho que vocês acompanharam lá a HBO, a gente estava falando sobre o jogo. O Palmeiras hoje, com as opções que o Abel tem no banco, com a competitividade, a busca por espaço no time, faz com que os caras que estão de fora tenham que entrar e tenham que jogar. Até o Sousa fez gol. O Sousa entrou do lado esquerdo, depois foi para centroavante, fez o golzinho dele. Teve um contra-ataque lá, e aí é coisa do Sousa, né? Eu acho que estava o Felipe Anderson, não sei se era o Andrés dentro da área, sai um contra-ataque, ele sozinho, ele podia chutar no gol, ele podia passar para os caras, não fez nada, isso foi antes do gol. Ele não fez nada, mas enfim, fez o golzinho dele também, tirou do goleiro. E quem sabe, né? Quem sabe o Sousa, finalmente, depois de um ano, depois de uma temporada toda, comece a entregar mais também. Porque espaço está sumindo. Com a chegada do John Arias, com a recuperação do Paulinho, o Flaco jogando bem, o Tigrinho jogando bem, ou o cara começa a evoluir, começa a crescer, ou vai perder espaço até para entrar nos jogos. Esse é o elenco que o Palmeiras está construindo. E felizmente, né? Felizmente acendeu uma luz na diretoria, acho que não sei se na comissão técnica também, parou essa história de apostas e para trazer jogador que resolve jogo, né? Resolve jogo. Então o Palmeiras agora, com as 2 contratações só, hein? Mandaram 6 embora, 6 saíram. Não embora não, porque teve jogadores que saíram que tem história no Palmeiras, né? O Everton, o Veiga, saíram, né? Vão dar sequência na carreira em outro clube, mas abriram espaço para contratações. Só chegaram 2, mas 2 contratações, aquela história da contratação pontual, da contratação que vem para resolver, que vem dar resultado. Tem esse negócio de aposta, esse negócio de, depois eu vou vender lá na frente. Não, traz o cara para resolver. E é assim que o Marlon Freitas e o Arias entraram nesse time. Aliás, Abel, podia ter um pouquinho mais de John Arias hoje, né? O cara não está cansado. O cara está jogando, vem de Premier League, titular lá na Inglaterra. Mas chega aqui jogar 15 minutinhos. Eu não te... Queria ver o Arias mais tempo. Olha a Rosângela Kimura, sempre participando aqui com a gente. Obrigado, viu, Rosângela? Eu também queria. Acho que todo torcedor palmeirense queria. O John Arias é o cara que faz a diferença. É o cara que faz a diferença. Agora, hoje, me chamou a atenção o seguinte, viu, Abel? Me chamou a atenção. O John Arias entrou no lugar do Alan. Tudo bem, né? Trocou os 2 lados, depois saiu o Maurício, saiu o Tigrinho, né? Para entrar o Sousa, para entrar o Arias, entraram os 2 juntos. Mas o Arias não está disputando posição com o Alan, né? Não, né? Não. Porque você vai sacrificar um menino, o Alan, valorizado, craque, resolve jogo, para botar o Arias no lugar dele, e aí do outro lado esquerdo todo torto, né? Todo torto, com toda a dificuldade de estar improvisado, jogando o Maurício do lado esquerdo.
Espero que tenha sido hoje, espero que tenha sido a primeira substituição, espero que quando for virar titular, entre do lado esquerdo, que é ali que ele joga, ali que ele sofreu o pênalti, porque ali ele se sente muito à vontade, joga muito. Então, assim, é Arias de um lado e Alan do outro, né? Esse é o time com pinta de time campeão, esse é um esquadrão que o Palmeiras está te oferecendo, para que você possa ter um time forte. Hoje foi já uma demonstração de força. O Palmeiras pega um Capivariano, tá certo que era o Capivariano, né? Não se esperava muito do Capivariano. A minha expectativa hoje para o jogo, eu falei na abertura, eu falei lá nos donos da bola, é que era de 3-0. 3-0. E que era obrigação passar pelo Capivariano. O Palmeiras fez o que tinha que fazer, fez o que se esperava do Palmeiras. Foi lá, jogou bem, no começo um pouco de descontração, faltando um pouco mais estar focado ali no jogo, erros de passe, principalmente do Kelvin, né? Kelvin errando demais ali atrás, proporcionando o Capivariano algumas oportunidades. Carlos Miguel aparecendo bem de novo, né? Foi bem no jogo, ajudou forte. Tem a dúvida que foi uma troca muito importante quando sai o Everton, com toda a sua história, toda a sua trajetória. A gente sabe, mas chegou um Carlos Miguel com 27, 28, preciso ver certinho, acho que ele fez 27 agora, com essa capacidade toda, com esse perfil, né? Um goleiro alto, um goleiro rápido, que toma conta. A defesa que fez o Carlos Miguel na partida, sempre aparecendo bem, sempre aparecendo bem. Precisa melhorar com o pé? Claro que precisa. Precisa evoluir. Todos precisam continuar evoluindo. Então precisa, o Abel precisa, o Carlos Miguel precisa, o Kelvin, Piquerez, até o Gomes, né? Precisa evoluir, precisa estar em constante evolução. Agora, precisa melhorar o pé, claro que precisa, mas tem sido decisivo e a gente sabe que, principalmente, se o Palmeiras enfrentar uma decisão por pênalti, que ela pode acontecer, poderia acontecer hoje, né? A gente não esperava isso. Por ser o Capivariano, primeira vez que chega numa segunda fase do Campeonato Paulista, a gente não esperava. Mas está no regulamento, né? Está no regulamento. Então poderia acontecer. E você contar com um goleiro com 2,4 metros de altura, impressionante. Ele chega, não posso levantar muito a mão aqui, não, mas ele chega no gol, ele levanta os braços, para cima acho que dá, olha lá. Ele bota a mão na trave. Ele bota a mão na trave, assim, ó. O dorso da mão aqui, ele põe na trave. Então é impressionante. E quando o jogador vai bater um pênalti num goleiro que tem essa envergadura, realmente ele sabe que se ele não bater bem, que eu digo é um pouquinho do lado mais para dentro da trave. Bater bem com esse goleiro dessa estatura tem que ser esse. E se ele não bater forte e o Carlos Miguel cair para o lado da bola, ele vai pegar. Ele vai pegar, porque com 2,4 metros, você estica o braço, dá quase 3 metros. Quase 3 metros. Então, realmente ele chega. Ele vai chegar e vai pegar. Então, ir para um momento como esse aí, que pode acontecer agora, pode acontecer na Libertadores, pode acontecer na Copa do Brasil, é realmente uma arma que o Palmeiras passou a ter em situações como essa, que, aliás, o Palmeiras tem um histórico ruim desde que o Abel chegou. Acho que são 8 confrontos, só passou um contra o Galo na Libertadores, né? Só passou um. Então, hoje o Palmeiras tem outras armas aí para um momento como esse da competição. Carlos Miguel no gol, o Andréas Pereira, que hoje, né, olhou o goleiro e tirou dele, bate bem, o Tigrinho bate bem, o Flaco está batendo bem pênalti. Ou seja, temos várias, né? Bate pênalti, enfim, hoje mudou tudo. O Palmeiras tem um elenco bom, tem um banco agora que tem que os caras se coçar, tem que entrar e tem que resolver, tem que jogar bem, tem que fazer um Palmeiras mais forte. Então o Palmeiras está dando tudo isso para o Abel. Agora, hoje a gente podia ver um pouquinho mais o Arias? Podia. A gente podia ver o Arias do lado esquerdo? Podia. Podia ver o Arias junto com o Alan? Podia. Podia. Mas aí tirou os dois, por quê? Aliás, vamos falar um pouco sobre isso, que eu acho que é um assunto muito pertinente, um assunto que você está querendo ouvir. Porque o Palmeiras, com Arias do lado esquerdo, tá, Abel? Arias do lado esquerdo, deixa o Alan lá para o lado direito. O Arias do lado esquerdo e o Alan para o lado direito, o Palmeiras vai precisar mudar de forma de jogar. Porque como que o Palmeiras do Abel joga? Muitas vezes
o Maurício aqui, ou mesmo o Felipe Anderson quando jogava, ou mesmo o Veiga quando jogava, ou mesmo o Alan e o Maurício quando jogam juntos e hoje jogaram, o Maurício é natural, é da função dele, é da posição dele, que ele, com o Palmeiras com a bola, ele vai lá para dentro. Ele vai jogar lá perto do Flaco Lopes, vai jogar lá perto do Tigrinho, vai armar a jogada, vai estar perto do gol. É onde ele joga. E mesmo ele jogando do lado esquerdo ou ele jogando do lado direito, o Maurício vai fazer essa função quando o Palmeiras tiver a posse de bola. Porque ele é um meio armador, ele é um meio atacante, é o cara que pisa na área, o cara que pensa o jogo, o cara que está ali para distribuir jogadas. Então ele vai fazer isso. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai abrir o corredor para o Piquerez, que aliás é uma ótima opção, uma ótima arma que o Palmeiras tem quando o Piquerez chega à frente, porque ele mete uma bola bem na área, ele tem força física ali para chegar no fundo, né? Para ser aquele jogador agudo, aquele jogador que hoje ataca a profundidade, assim que fala, né? E olha ele chegando no fundo. Aliás, essa bola do Maurício foi muito ruim. Obrigado, Edu. Essa bola do Maurício que veio por dentro ali, a hora que ele dá o passe para o Piquerez, que estava numa condição como essa, aconteceu exatamente o que eu estou falando. Ó. Maurício por dentro, Piquerez usando o corredor ali pelo lado até o fundo. Só que a bola do Maurício é ruim, a bola foi ruim. E aí o Piquerez teve que dar esse carrinho aí para chegar até a bola, para botar a bola para dentro da área. Não é a condição. Se a bola vem com qualidade e o Piquerez levanta a cabeça, aí ele coloca a bola onde ele quer. Coloca a bola onde ele quer. Então o Maurício deu essa bola ruim, o Piquerez deu para dentro, o Maurício disputou, sobrou para o Tigrinho, gol. Mas o que eu quero dizer é outra coisa. Eu estou dizendo que o Maurício faz isso bem, o Piquerez usa esse espaço muito bem, e o Palmeiras joga bem assim. Joga bem assim, com esse espaço para o Piquerez. Só que com o Arias ali, o Arias e o Alan jogando juntos, os dois não podem ir por dentro. Porque o Alan até vai por dentro, jogando com o Maurício ali. Para mim não deveria, tá? Para mim não deveria. Porque se a gente pensar e observar, as melhores jogadas do Alan são quando ele está aberto, recebe a bola para trazer para dentro, ou finalizar, ou achar um jogador bem posicionado dentro da área para dar o passe, para dar assistência. Então são os melhores momentos do Alan, aberto, quase pisando na linha lateral. Quase pisando lá na linha lateral, quando ele pega um contra um e vem para dentro. Então, ali que joga o Alan. Agora, o Arias do outro lado é a mesma coisa. Então, o Palmeiras precisa mudar a forma de jogar. Porque normalmente o Abel joga assim, com os meias por dentro. Agora, se ele fizer isso, porque isso é um movimento tático, né? Movimento tático, estratégico ali. Se ele fizer esse movimento com os dois jogadores pelo lado, Arias e Alan, os dois vão perder característica, porque o Arias é isso. O jogador pelo lado, do um contra um, que vai balançar, que vai finalizar, que vai receber essa bola à frente. Então o Abel tem que mudar a forma do Palmeiras jogar com esses dois jogadores pelo lado. O Piquerez não vai passar? Vai. Só que vai ser no espaço junto com. Vai ser ultrapassagem. O Arias vai estar ocupando mais ou menos aquele espaço e o Piquerez vai ter que fazer ultrapassagem. Como sempre jogaram, como jogava Cafu, como jogava Roberto Carlos. Olha, só que é outro patamar, né? Mas esses caras jogavam assim. Muitas vezes com o jogador aberto por aquele setor, mas dando a opção da ultrapassagem, passando para receber também essa bola em profundidade, como pode continuar acontecendo. Só que esses jogadores, se forem por dentro, o Abel vai tirar a principal características dele. Então, há uma mudança de característica de time com a entrada do Arias, com a permanência do Alan, que eu espero que isso aconteça. Porque o Alan é jogador importante pelo lado direito e o Arias vai ser jogador importante pelo lado esquerdo. Vai perder o quê? Vai perder o cara de mais organização ali dentro do campo. Tem o Flaco. O Flaco está fazendo isso hoje. O Flaco está fazendo isso hoje. E principalmente quem pode encostar por ali também, já que o Arias e o Alan. O Alan até tem feito um pouco isso que eu não gosto, mas tem feito. Mas vai ser o Andrés chegando um passinho mais à frente também para jogar ali nesse meio-campo. Então, assim, é um time diferente, é um time com mudanças, mas é um time com muita qualidade. É um time com muita qualidade e um time que tem jogadores que resolvem jogo. Jogador que resolve jogo. Porque se você tem o Arias, que faz gol, você tem o Alan, que faz gol, tem o Tigrinho, que já fez 2, hoje chegou a 4 jogos, 4 gols já na temporada. Tem o Flaco, que já tem 5 na temporada. Então, são todos jogadores que gostam de buscar o gol, que gostam de finalizar, que gostam de olhar para o goleiro.
Então, é um time com muita capacidade de decisão, muita capacidade de definição. E não dá para cercear esses caras. Não dá para tirar deles uma característica que vai e pode e vai ajudar muito o time. Então, espero sim que o Tigrinho esteja em campo, que é um finalizador, está bem fisicamente, hoje mostrou isso, mas que a gente possa ver Alan e aí o Arias juntos. E vai ser um time muito forte, muito forte. E hoje eu esperava até mais o Arias, esperava até que começasse jogando, assim como nossa amiga Rosângela ali. Podia ter um pouquinho mais de Arias hoje, mas o Abel está acompanhando lá. Eu não sei, eu até falei no vídeo essa semana hoje, eu não entendo muito isso, e às vezes a gente tem oportunidade de falar com a Leila, com o Abel não, mas a gente tem oportunidade. Eu quero perguntar para a Leila, se eu tiver oportunidade, o que é essa expressão do Abel? Jogador da presidente. Porque o Abel falou isso duas vezes já nessa temporada. Nessa temporada, não. Na temporada passada, ele falou uma vez, quando chegou o Tigrinho. O Vitor Roque é jogador da presidente, que não precisa falar comigo, é só trazer e a gente tem que dar um jeito. Tá. E o Vitor Roque rapidamente entrou no time, né? E agora ele voltou a falar nessa temporada o jogador da presidente, que é o John Arias. Jogador da presidente. Eu quero entender isso aí. Como é que é o jogador da presidente? Por quê? O John Arias, assim como o Tigrinho, claro que tecnicamente, a trajetória, a carreira, não tem nenhum maluco que vai falar que não quer um jogador desse calibre, dessa categoria, né, desse quilate no elenco. Mas e daí? O jogador do Abel, vamos lembrar um jogador do Abel, vai? Marlon Freitas. O Abel até falou isso aí. O jogador do Abel é Marlon Freitas, até falou umas, né? Falou do Martins, falou de umas coisas meio que vai buscar de segundo escalão, na verdade. Segundo escalão. E quando o Marlon também, acho que ele chega a citar, que é jogador que ele escolhe, que o Abel escolhe, que não é o jogador da presidente, o Marlon Freitas, por exemplo, esse é o ponto. O Marlon Freitas, que é jogador do Abel, chegou e começou a jogar, né? Chegou com condição e com capacidade também, questionável. Mas eu estou me pegando a diferença. Porque o Marlon chegou, já deu para ele a camisa lá, qual que ele joga? 17. Ia falar 5, mas é 17. Deram a 17 para ele, que entrou no lugar do 5, que era o Aníbal. O Aníbal era o 5. E aí começou a jogar. E o Arias, que chegou pronto, chegou da Premier League, que é o jogador da presidente, eu não entendi porque ele não começou a jogar. Tá certo, vamos tentar entender. Que o Abel achou esse time agora. Né? Esse time aqui que jogou hoje, ganhou de 4-0 do Capivariano, é o mesmo time que jogou contra o São Paulo, só que aquele contra o São Paulo estava o Sousa. Eu acho que estava o Sousa e não estava o Maurício. Tinha uma mudança só, o Sousa. Mas vamos lá. O time que jogou contra o São Paulo, que jogou contra o Vitória, que jogou contra o Corinthians, que jogou contra o Inter e jogou contra o Capivariano. Ganhou todas. Ganhou todas. Não jogou contra o Guarani, não jogou contra o Sport. Mas todas que esse time jogou, esse time que ele escalou hoje, ganhou todas. Então ele, eu não sei se ele quis manter o time, se ele não quis mexer porque deu resultado, que aí ele encontrou um time titular, mas que o Arias é um cara que tem que jogar, e principalmente no momento como esse. A gente vai na próxima rodada do Campeonato Paulista para a semifinal do Campeonato Brasileiro, valendo vaga para a final. E se você tem um jogador da Presidente, tá? Jogador da Presidente, com a categoria e com a capacidade do Arias, ele não tem que começar jogando? Tem que começar jogando. Semifinal de campeonato, o cara veio para isso, para ser jogador importante, para jogar jogo importante, para ajudar o Palmeiras a chegar a mais uma decisão e para ganhar essa decisão. Então esse cara precisa jogar. Precisa jogar. E acho que o Abel poderia ter dado um pouco mais de espaço para o Arias. Tudo bem, não quis que o cara começasse jogando. Ah, chegou agora da Inglaterra, para eu preservar, para eu fazer minha gestão de vestiário aqui, gestão de grupo, eu vou deixar o cara no banco. Beleza, ele é o treinador e é pago para isso. A responsabilidade é dele. Ele toma as decisões dele, vai ser cobrado. Depois, daqui a pouquinho, nós vamos ouvir o Abel, tá? Provavelmente vai ser questionado com relação ao Arias. Provavelmente. Então, tudo bem, vai deixar o Arias no banco. Mas põe no intervalo. Põe o cara no intervalo. Deixa o cara jogar 45 minutos. O Arias precisa entender a movimentação do time. Precisa entender o espaço dele nesse time. Então, precisa jogar. Precisa jogar, e eu acho que o Abel hoje poderia, sim,
Eu tenho certeza que vocês que estão acompanhando a live aqui estavam, assim como eu falei na transmissão, ansioso para ver o Arias em campo, ansioso para que ele tenha mais espaço e deixa o homem jogar, porque o homem chegou e a gente já viu que logo nas primeiras jogadas já sofreu pênalti. O cara é diferente. O cara é diferente e o cara tem condição de resolver jogo para o Palmeiras. Né? Aí a entrada, John Arias já está com a 11, e aí entrou Sousa junto, né? Aí saiu o Alan. Saiu o Alan, entrou Arias, saiu o Vitor Roque e entrou Sousa. E aí já tinha 75 minutos de jogo. 70, faltava 15 mais 5, né? Quando deu os acréscimos lá, deu 20 minutos para o homem jogar, para ele sentir um gostinho de entrar, de participar, de sofrer o pênalti e o Andrés Pereira marcar. E depois o Sousa aí, os dois que entraram, é isso que eu estou falando. Quando um elenco está qualificado, quando os caras do banco sentem que precisam se coçar, até o Sousa entra e faz gol. E jogou até de centroavante hoje, né? Eu já vi o Sousa ali, o pênalti que o Arias sofreu. Impressionante, ó. Ele está indo na diagonal para frente, ele faz a bola voltar, por isso que ele sofreu o pênalti. A jogada dele realmente, para trazer a bola para trás, como ele fez, é um lance de um cara diferente. E aí não tinha outra alternativa para o jogador do Capivariano aí, que vinha tentando até fazer o corte ali, interceptar essa jogada, aí sofreu, fez o pênalti, o Andrés foi lá com categoria, fez o gol. Então, realmente é um cara que vai trazer diferença, que vai trazer qualidade para esse grupo do Palmeiras, tá? Então, olha aí o boa, do boa. Aí o Andrés com categoria que espera o goleiro, né? Vai olhando, vai devagarzinho, espera o movimento ali do Guilherme, pá, coloca do outro lado para fazer os 3-0 de um Palmeiras que jogou bem, tá? O Palmeiras começou, fez o gol logo no começo. Vamos começar com a escalação aí, Edu, começar, já faz 20 minutos que eu estou falando aqui, mas colocar a escalação, porque esse é o time que eu estou falando, que o Abel encontrou como titular. O Abel encontrou como titular, fez aí, então, 5 jogos e ganhou todos. E ganhou todos. É o time aí, ó. Carlos Miguel, que está bem. Kelvin começou hoje dando umas bolas para trás ali, dando umas, sabe, aquele. Mas depois firmou. Depois jogou bem, depois melhorou. E ele vem melhorando. Eu acho que se a gente olhar esse time do Palmeiras aqui hoje, titular, que falta o Arias, a única peça ali que está abaixo é o Kelvin. Mas a gente tem que, eu pelo menos reconheço, eu acho que a gente tem que reconhecer que ele vem melhorando, vem evoluindo. E é o que a gente espera para uma temporada que vai ser importante e ele precisa estar bem. Então, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez, essa hoje realmente é a zaga titular, né? Está aí o Edu dando destaque aí na escalação. Então, essa é a zaga titular. E o meio de campo é sacanagem. O meio de campo do Palmeiras hoje é sacanagem. Olha só a condição. Do Marlon Freitas, Andrés Pereira, e pode entrar ali nesse meio ainda, quando o Arias chegar, ter mais qualidade ainda com o Arias e Alan, um de cada lado ali. Realmente é uma condição que vai deixar um time que poucos times têm no Brasil essa capacidade. Então, o meio de campo hoje é sacanagem, mesmo com o Maurício vindo para dentro, ele tem qualidade. O Alan está jogando muito, esse menino, daqui a pouquinho o Palmeiras vai ter que. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vai ter que abrir mão, porque vai chegar proposta no meio do ano, pode ter certeza que vão levar esse menino embora. Vitor Roque e Flaco ali por dentro. Então, é um time que o Abel encontrou, que começou a dar liga, e olha que ainda as opções que ele vai ter, né? Ele tem o Evangelista no banco, que hoje até me perguntaram sobre o Evangelista no time. Eu acho que com essas opções que o Abel tem hoje, o Evangelista vai ser difícil ser titular. Nem pedi para se inscrever hoje também, Edu. É a empolgação da vitória. 4-0 para nós, nem pediu, ó, se inscreva aí para nos ajudar, tá? Você que está chegando agora, que não conhece o canal ainda, a gente está aqui sempre fazendo live, vídeo, atualizando sempre vocês. Se inscrevam, que é importante para a gente, tá? Deixe seu like, nos ajude aí a crescer, tá?